Vamos trabalhar agora com o critério, o sistema tripartido de crime. Lembra que crime é fato típico, ilícito, praticado por agente culpável. Isto é, a pessoa que tem culpabilidade para o direito penal. Beleza? Então vamos lá. Intercrimes. Deixa eu colocar primeiro aqui. Colocando aqui esse Instagram para que vocês possam ver também, né? Caso vocês tenham dúvidas, caso vocês tenham alguma indagação, alguma dúvida, você pode mandar aqui, que você ali, você vai receber, né? Você pode ter alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida para perguntar, você pode mandar lá que eu respondo vocês, beleza? Mas vamos lá. Então, intercrimes é o caminho do crime que eu falei na aula anterior. E agora nós vamos tratar do sistema tripartido de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Vamos lá então. Eu vou fazer uma tabelinha para vocês, presta atenção, eu vou fazer uma tabelinha para vocês, para que vocês possam compreender todos os elementos do crime. Lembram que o conceito analítico formal de crime é que o crime, para uma pessoa praticar crime, ela tem que praticar um fato típico, ilícito e ter culpabilidade? Eu vou fazer um gráfico para que vocês possam compreender de uma forma a memorizar de uma forma mais clara, beleza? Então vamos lá. Crime é um fato típico. Deixa eu apagar aqui. Colocar aqui em cima para ficar. Crime é um fato típico. Crime é um fato típico. Crime é um fato ilícito. Ilícito. Ou também antijurídico. Antijurídico. Crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico, e a pessoa tem que ter o quê? Culpabilidade. Culpabilidade. Então, olha só. Para que uma pessoa possa praticar um crime, então, segundo o conceito tripartido de crime, o critério tripartido, a pessoa tem que praticar um fato típico, ilícito e deve ter culpabilidade. Olha só, nós vamos navegar por muita coisa aqui dentro. Nós vamos navegar, nós vamos aprender muita coisa aqui dentro. Nós vamos ter várias aulas sobre essa matéria. Uma das matérias mais importantes do direito penal. Nós estamos ainda dentro da teoria do crime. Nós estamos no coração da teoria do crime, no coração. Por quê? Porque aqui nós vamos analisar se realmente uma pessoa praticou um crime ou não. Lembra que uma pessoa começa a praticar o crime em regra quando ela já começa a executar o crime. Mas aqui nós vamos ver todos os elementos para ver se realmente ela merece ser punida, se ela realmente praticou o crime ou se ela não praticou o crime. E para ela praticar o crime, você deve passar por esses três elementos. A pessoa tem que ter praticado um fato típico, ela deve ser ilícito ou antijurídico e essa pessoa deve ser culpável, isto é, ter culpabilidade. Todos esses três elementos que fazem parte do crime, né, é fato típico, ilícito e culpável, todos esses três elementos devem estar presentes. Se faltar qualquer um deles, não tem crime. Se não tem crime, a pessoa praticou um fato atípico. Fato atípico no direito penal é aquele fato que não é crime, não é criminoso. Beleza? Então vamos lá. Professor, quais são os elementos do fato típico? Para que uma pessoa possa praticar um fato típico, nós temos que ter, pessoal, nós temos aqui quatro elementos. Primeiro, nós temos uma conduta. Segundo, pessoal, nós temos um resultado. Terceiro, nós temos um nexo causal. Ou chamado de relação de causalidade, tanto faz, viu? Nexo causal ou relação de causalidade. E finalmente, pessoal, nós temos a tipicidade. Tipicidade.
Tipicidade. Tipicidade. Deixa eu pegar o canetão aqui. Então vamos lá. Para que uma pessoa possa praticar um fato típico, a gente está começando no fato típico, hein? Vamos ver muita coisa. A pessoa para praticar crime tem que ser fato típico, ilícito e culpável, viu? Vamos lá, vamos começar pelo fato típico. Para que uma pessoa possa praticar um crime, primeira coisa, ela tem que ter uma conduta. Aí você fala, uai, professor, é óbvio. É óbvio. Tem que ter uma conduta. Mas o que é uma conduta? O que é uma conduta? Porque vamos imaginar que você está no meio de um sonho, você está à noite, você está no meio de um sonho. Você está sonhando que você está lutando boxe. Você está lutando boxe. Aí você está do lado da sua esposa. Aí você, pá, e dá um chute, dá um soco nela, dá um tapa nela, mas você está no sonho. Pá, e aí, você teve conduta? Teve conduta? Vamos imaginar que você tem espasmo muscular. Às vezes seu corpo faz isso daqui, ó. Tem pessoas que tem espasmo muscular, ela está andando e ela acaba agredindo uma pessoa. Vamos imaginar você tá lá no médico, Aí lá no hospital, para fazer alguma cirurgia, para fazer algum procedimento, o médico vai lá e bate o martelinho, pá, no seu joelho. E você dá um pontapé no médico e machuca ele. E aí, você teve conduta? Teve conduta? Percebo que eu trouxe exemplos para vocês verem que não é uma tarefa tão fácil. O que é conduta? O que é conduta? Como que eu sei se a pessoa praticou uma conduta que ela pode ser, praticou uma conduta relevante para o direito penal ou aquela conduta não é conduta para o direito penal porque não tem relevância? E aí? Perceba que não é uma tarefa tão fácil. Eu fiz essa pergunta no começo. Ah, professor, conduta é fácil. Aí eu dei esses exemplos para você e aí? Como que fica? Percebam que o direito penal, ele é uma matéria apaixonante, é uma matéria linda, mas é uma matéria um tanto quanto complexa. Nós temos que entender aqui, né? Nós temos que entender a sistematização, a lógica jurídica do direito penal dentro de uma lógica penal que nós vamos aprender agora. Olha só. Pessoal, conduta para o direito penal, o nosso direito penal, o nosso Código Penal, e é isso que é cobrado em provas, em concursos. Em relação ao conceito de conduta, nós adotamos a teoria finalista, o sistema finalista, ou sistema final, tanto faz, viu? É a teoria ou sistema finalista ou final, né? Do nosso penalista Van Helse, um famoso penalista alemão. O que esse famoso penalista alemão Van Helse disse? E é essa teoria, é esse sistema finalista que é adotado pelo nosso direito penal e que cai em concurso. Esse sistema diz o seguinte: conduta é todo comportamento. É todo comportamento, ou seja, ação ou omissão voluntário e consciente. Presta atenção então. Segundo o sistema finalista, que é o adotado pelo nosso direito penal, é o que cai em concurso, conduta é o comportamento humano, não é de animal não, viu? Comportamento de animais, é comportamento, quando eu digo animal, eu falo do cachorro, do gatinho, do tigre, do leão, não estou falando disso não. Comportamento humano, ser humano, é o comportamento humano voluntário, tem que ser voluntário e consciente com a finalidade para um fim específico, né? Presta atenção então, praticado para uma finalidade específica. Vou repetir. Conduta é o comportamento humano, voluntário e consciente, praticado para um fim, para uma finalidade específica. Por isso nós chamamos essa teoria adotada de teoria finalista, teoria final, finalista. Sistema finalista. Por que finalista? Porque conduta, presta atenção, conduta é o comportamento voluntário e consciente de um ser humano, praticado para uma determinada finalidade, para um fim. Por isso que a gente fala sistema finalista ou sistema final. Então, se cair na sua prova, no seu concurso, qual é a teoria adotada pelo direito penal em relação à conduta? O sistema adotado foi o sistema finalista ou final de Van Helse, penalista alemão. Beleza? Olha só. Então, para que eu possa responder por um crime, vamos analisar a conduta? Essa conduta tem que ser consciente,
voluntária. Porque se essa conduta não for consciente, e se essa conduta não for voluntária, não existe conduta. Se não existe conduta, não existe fato típico, porque a conduta, ela é um dos elementos do fato típico. Então, para eu responder por um crime, inicialmente, tem que ter o quê? Uma conduta. Essa conduta, pessoal, tem que ser consciente e voluntária. Porque existem comportamentos, existem condutas que não são conscientes e não são voluntárias. E se não for consciente, se não for voluntária, não tem conduta, não tem fato típico, logo não tem crime. Lembra, pessoal, que crime, ó, crime é fato típico, ilícito, ó, crime. Ó, são 3 elementos. 3 elementos. Fato típico, ilícito, culpabilidade. Cada elemento desse deve o quê? Prevalecer. Vamos lá, então. Professor, me dá exemplos de condutas, de comportamentos que são involuntários ou inconscientes. Vou ministrar para você aqui agora. Nós temos, pessoal, 4 situações que excluem a conduta. 4 situações que a pessoa não tem conduta. Por quê? Porque ela pratica de forma involuntária ou inconsciente. Vamos lá, pessoal. Primeiro, caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. O que é isso, pessoal? São acontecimentos imprevisíveis, que fogem do controle, do domínio do ser humano. Fogem do domínio, do controle, do poder do ser humano. São acontecimentos repentinos e imprevisíveis que você não pode controlar. Uma enchente, por exemplo, um vendaval extremamente forte, um vendaval, uma enchente que empurra, o vento joga você para cima de outra pessoa e você machuca aquela pessoa. Você teve conduta? Não, você não teve conduta. Por quê? Porque nesse caso houve uma força da natureza, houve uma força maior que jogou o seu corpo para cima de outra pessoa, uma enchente, por exemplo. Perceba, nesse caso não tem conduta. Ah, mas você machucou aquela pessoa, o seu corpo bateu nela, mas você não teve conduta voluntária. Se você não teve conduta voluntária, se você não teve vontade, você não teve vontade, você não teve conduta. Se você não teve vontade, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem o quê? Fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime, porque crime é fato típico, ilícito e culpável. Praticado por pessoa culpável. Beleza? Professor, me dá mais exemplos? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha o tanto que essa matéria é extensa, viu? Essa matéria é uma das matérias mais extensas do nosso direito penal. Vamos falar de muita coisa. Vamos lá, pessoal. Segunda situação que pode excluir a conduta. E aí não tem crime. Os atos ou movimentos reflexos. Atos ou movimentos reflexos. O que são atos ou movimentos reflexos? São aqueles atos, pessoal, que faz parte de uma consequência do seu sistema fisiológico. São impulsos que vêm do seu sistema nervoso que não tem como você controlar. É automático do seu corpo. É consequência do seu corpo, do seu sistema fisiológico. Não vem da sua vontade, não vem do seu controle, não tem como você controlar. Lembra daquele exemplo do médico? Você foi no médico fazer uma consulta, ele bateu um martelinho, puf, no seu joelho, sua perna bateu nele ou na funcionária que estava do lado, machucou a pessoa. E aí, você praticou crime de lesão corporal? Claro que não. Porque você não teve vontade, você não teve conduta. O seu comportamento foi involuntário. O seu próprio organismo, o seu próprio cérebro, o seu corpo, o seu sistema fisiológico do seu corpo fez isso, você querendo ou não. Isso foi algo automático do seu sistema fisiológico. Não teve conduta, o seu comportamento não foi voluntário. Lembra que conduta é um comportamento voluntário e consciente, dirigido a uma determinada finalidade. Nesse caso, não há o que se falar em conduta. Não há vontade, não há conduta, não há crime. Beleza? Então vamos lá. Primeira situação que exclui a conduta. Vamos lá. Eu falei para vocês que a primeira situação que exclui a conduta, força maior. Lembra? Caso fortuito ou força maior. Segunda situação que eu falei para vocês, agora atos ou movimentos reflexos. Terceira situação que pode também excluir a conduta, pessoal, a coação física.
A coação física. O que é coação física? Coação física, pessoal, é aquela situação que o bandido, o criminoso, ele emprega, ele aplica a própria força física dele sobre o seu corpo, retirando a sua liberdade. Vou repetir. Coação física é aquela situação que o bandido, o criminoso, ele emprega a própria força do corpo dele sobre o seu corpo, sobre você, retirando a sua liberdade. Exemplo. Vamos imaginar que o bandido chegue para você e fala: rapaz, toma a arma na sua mão aí e eu quero que você atire naquela pessoa. E se você não atirar, sua família morre. Aí você fala: não vou atirar. Ele fala: não vai não? É assim mesmo? Vai ficar? É. Ele pega o dedinho dele, presta atenção, ele pega o dedo dele, coloca por cima do seu dedo, aperta o seu dedinho e dispara. Ele pressiona a força do dedo dele, ó, sobre o seu dedo, pá, e dispara. Perceba, e mata aquela pessoa. Você teve conduta? Você teve comportamento voluntário? Você teve vontade? Claro que não. Nesse caso, pessoal, nós temos uma conduta, a sua conduta, não existe conduta por você, porque ela está sendo anulada. Ela foi totalmente anulada pela conduta do bandido. Na verdade, o seu dedo ali que disparou foi utilizado, foi pressionado pelo dedo do bandido, e o seu dedo apenas foi um instrumento para o disparo. Foi apenas um instrumento, porque ele utilizou a força do dedo dele sobre o seu dedo. Não teve conduta sua. Se não teve conduta, pessoal, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Entendeu? Percebam aí, nós temos aí situações em que não há conduta. Quarta e última situação, que não há conduta e não há crime. Lembra que eu falei para vocês que conduta, segundo o sistema finalista, é um comportamento humano, voluntário e consciente, dirigido a determinado fim? Pois bem, vamos imaginar então uma situação, uma conduta involuntária, um comportamento inconsciente, que não tem consciência, inconsciente. Vamos aquele exemplo que a pessoa, você estava dormindo, você estava no meio de um sonho, ó, presta atenção, não é para você fingir que você está sonhando para você agredir as pessoas não, viu? Não faz isso não, porque é crime, viu? Ah, professor, mas como que vai provar? Pessoal, não estou falando de prova, estou falando de crime. Estou falando para questão de concurso. Questão de concurso. Não vai fingir que você está sonhando, não, para agredir os outros, para falar que depois você não praticou o crime, viu? Estou falando de fato real, fato concreto, fato verídico, viu? Vamos imaginar que você esteja no meio de um sonho, você apareceu, você está no meio de uma guerra. E no meio do sonho lá, você fica doido e sem querer, você agride a pessoa que está do seu lado. Você não praticou crime. Por quê? Porque aquela conduta, perceba, aquele seu comportamento, ele foi inconsciente, não é? Ele não foi voluntário. Você nem queria agredir aquela pessoa. Vou dar outro exemplo, pessoal. Casos de hipnose. A pessoa, vamos imaginar que ela entra num estado completo de hipnotismo. A pessoa é hipnotizada. Totalmente, completamente, ela entra num completo grau de hipnose. E ela ela agride uma pessoa, por exemplo. Nesse caso, pessoal, quem vai responder pelo crime é aquela pessoa que utilizou você para agredir a pessoa, você que foi hipnotizada. Você que foi hipnotizado vai ser um instrumento. Então quem vai responder pelo crime é a pessoa que hipnotizou você para você agredir uma pessoa, por exemplo. Porque você está numa situação de inconsciência. Você não tem conduta. Professor, me dá mais um exemplo. Mais um exemplo último para a gente encerrar a conduta. Sonambulismo. A pessoa que é sonâmbula. Você é sonâmbulo? Não é para você se fingir de sonâmbulo não, viu, pessoal? Não estou falando disso não, viu? Se você é uma pessoa, por exemplo, sonâmbula, você acorda no meio da noite, faz algumas coisas que nem você lembra depois, perceba, imagine você no meio da noite, você acorda e você acaba agredindo uma pessoa durante essa fase do sonambulismo. Percebam, nesse caso, você não vai responder pelo crime. Por quê? Porque você está num estado de inconsciência, em total estado de inconsciência. Então não há conduta. Lembra que conduta é um comportamento voluntário e
consciente, dirigida a uma determinada finalidade, a um fim. Se você não está consciente, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Beleza? Pessoal, olha a quantidade de informações que eu passei para vocês que despenca em provas e em concurso público e nós estamos apenas na conduta. Apenas na conduta. Então percebam que aqui é o coração da teoria do crime. Aqui nós vamos falar de muitos assuntos, muitos temas importantes. Por isso, você que está assistindo essa aula, não perca um segundo, um minuto da nossa aula. Porque tudo que eu começar a falar aqui no fatípico, nós vamos entrar depois nesses dois tópicos como consequência. E se você perder qualquer elemento aqui, lá na frente você não vai conseguir entender. E essa matéria despenca em concurso público. Muito importante para o seu aprendizado em direito penal. Vamos lá então. Professor, então tá, se eu pratico uma conduta voluntária e consciente dirigida a um fim, não é naquelas situações, caso fortuito, coação física, hipnose, sonambulismo, atos ou movimentos reflexos, não é nenhuma daquelas situações que eu falei para vocês. Então beleza, se você praticou um comportamento voluntário e consciente, dirigido a um fim, você praticou uma conduta. No direito penal, pessoal, a conduta, você pode praticar uma conduta através de uma ação ou através de uma omissão. Então presta atenção, no direito penal você pode praticar uma conduta através de uma ação ou através de uma omissão. A ação, pessoal, é um fazer. A ação é uma conduta positiva, você está fazendo algo. É um fazer, matar, subtrair, sequestrar. Você está praticando uma conduta positiva, é um fazer. Omissão é um deixar de fazer. É uma conduta, pessoal, omissiva. Você está deixando de fazer algo que você tinha que fazer no direito, pelo menos segundo as nossas leis jurídicas, segundo as nossas normas. Você deixa de fazer algo que você tinha que fazer. Professor, então, se eu, por exemplo, vamos imaginar que eu vejo, lembra vamos imaginar o exemplo do vizinho, o famoso vizinho. O cara tem um vizinho que ele não gosta. Aí ele vê um ladrão entrando na casa do vizinho, furtando um carro. Tá furtando um carro. Aí ele fala, rapaz, não vou avisar a polícia não. Não vou ligar pra polícia nem de jeito nenhum. Eu não gosto daquele cara. Aquele cara já fez muita coisa ruim pra mim. Não vou de jeito nenhum. Tá vendo, né? Não pode fazer isso, né? Mesmo que aquela pessoa tenha feito coisa ruim pra ele, a gente não pode alimentar o ódio. A gente não pode alimentar o ódio com mais ódio no nosso coração, né? A gente, na verdade, tem que ajudar as pessoas. Mesmo se aquela pessoa fez algo ruim pra gente. A Bíblia fala sobre isso, né? Se você acredita ou não, aí já é uma questão sua, né? Já é uma questão sua. Mas o nosso principal mandamento é amar as pessoas. Então, mesmo daquela pessoa que já fez um mal para você, ame ela, ajude ela, né? Essa é a nossa obrigação social, ajudar as pessoas, amar as pessoas, né? Mas, enfim, isso é questão de fé, é questão de comportamento, é questão de conduta de cada pessoa. Mas ele tinha que amar, não podia fazer aquilo. Mas ele fala, rapaz, não gosto daquele cara. Não gosto, não. Então, sabe o que eu vou fazer? Não vou, presta atenção, não vou ajudar ele, não vou ligar para a polícia. Aí o cara vai lá, furta o carro e vai embora. Eu, que não liguei para a polícia, não ajudei aquele cara, sabendo que o ladrão tinha pulado o muro e furtou o carro. Em razão da minha omissão, eu fui omisso, eu não fiz nada. Eu pratiquei algum crime? E aí? Eu pratiquei algum crime? Não pratiquei nenhum crime. Ué, professor, mas o que você não fez não foi errado? Sem dúvidas. Foi errado. Moralmente reprovável. Só que não é errado. Não é errado para o direito penal. Isso não é crime. Não existe crime de deixar de ligar para a polícia quando alguém está sofrendo um crime. Não existe isso. Não existe esse crime. Então, presta atenção. Já vou falar sobre a questão das pessoas que têm um dever imposto por lei lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é a chamada omissão imprópria. Eu vou falar sobre isso. Mas, em regra geral, esse tipo de caso, a população, a pessoa comum, a pessoa civil,
A pessoa não vai responder por nada. Por quê? Porque ela não tem obrigação. É claro que ela fez, foi errado, pelas regras sociais, pela nossa cultura, pelos nossos costumes, com certeza ela deveria ter avisado a polícia. O que ela fez, o que ela deixou de fazer, ela se omitiu, foi uma conduta, deixar de fazer, moralmente reprovável, inaceitável. Só que nem tudo aquilo que é moralmente reprovável é criminoso. Nós temos que distinguir. Tem coisas que são erradas, mas não são crimes. Se não está tipificado em lei, não é crime. Mas existem situações em que o legislador ele tipificou e falou assim, rapaz, se você se omitir, se você deixar de fazer isso, você vai incorrer em crime. Principal exemplo, crime de omissão de socorro. Omissão de socorro. Artigo 135 do nosso Código Penal. Quer que eu leia para vocês? Vou ler aqui para vocês, ó. Artigo 135 do nosso Código Penal é um crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio. Omissão de socorro, ó. Deixar de prestar assistência, ó. Deixar de prestar. Deixar, ou seja, está deixando de prestar uma assistência. Deixar de ajudar alguém. Quando possível de fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada, extraviada, a pessoa inválida. Olha lá no final. A pessoa em grave e iminente perigo. Ou não pedir, ou seja, não pedir, olha lá no final, não pedir. Você deixa de pedir. Nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então perceba, é um crime omissivo. Você praticou uma conduta omissiva. Você não praticou uma ação, você praticou uma omissão. Você deixou de fazer algo que nesse segundo exemplo você tinha que fazer. Era um dever imposto pelo tipo penal daquele crime. Era um dever imposto pelo tipo penal daquela conduta criminosa. Então nesse caso você tinha o dever de prestar assistência, ou pelo menos, no mínimo, ligar e pedir socorro para a autoridade pública. Então percebam que você pode praticar um crime fazendo algo ou deixando de fazer. Mas sempre que para você praticar, essa ação ou essa omissão devem estar previstas em lei como crime. Naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, que o vizinho foi lá, o cara furtou, não está previsto em lei. Então percebam, não é porque eu omiti numa situação grave que necessariamente eu vou responder por crime. Tem que estar previsto em lei. Essa conduta, essa ação ou omissão sua, ela pode ser dolosa ou culposa. Dolosa ou culposa. E nós vamos entrar na próxima aula. Na próxima aula nós vamos trabalhar sobre o crime doloso e o crime culposo. Vamos falar de muita coisa importante para o seu aprendizado. Beleza? Então, dá aquela respirada, aquela tranquilizada e até a próxima aula.